Olá, acupuntura dá dinheiro mesmo? Seja bem-vinda, bem-vindo ao programa Acupunturista 10K. E aqui você vai aprender atalhos e dicas essenciais para fazer 10K por mês com acupuntura. Eu sou Osíris, professor de acupuntura e acupunturista há mais de 15 anos. E vamos discutir hoje essa questão. A acupuntura dá dinheiro mesmo? Bom, neste vídeo você vai aprender como planejar o seu faturamento com acupuntura desde o primeiro paciente. Porque é um processo para você construir um faturamento decente, que você possa sobreviver não, que você possa viver de acupuntura. Sobrevive é quando você está faltando água, você acha um pocinho para tomar, não é disso que a gente está falando, tá? Então você vai ver por esse vídeo que realmente a acupuntura pode dar dinheiro, pode manter você legal desde o começo, se você considerar essa parte, a parte do planejamento, do financeiro, de como calcular as coisas, que geralmente você vai se deparar com isso só depois de formado. Geralmente a gente acha que para viver de acupuntura é só aprender a fazer e aprender a tratar diretamente as doenças que o dinheiro vem. Não é isso, né? Lamento informar que não é isso que acontece. E além disso, as pessoas quando se deparam então com o problema, olha, não está vendo direito, não está vindo dinheiro, a preocupação é qual que é o meu preço? Que preço que eu cobro? Que conta que eu faço para achar o meu preço? E também dá errado. Tem um erro aí, sério. E é isso que a gente vai mostrar aqui para você. Eu vou ajudar você a entender como um negócio, a tua acupuntura, o teu fazer, a tua profissão como um negócio, como um empreendimento. Sabe essa conversa de empreendedorismo? É isso. Por quê? Porque trabalhar com acupunturista é ainda ser autônomo. O nome moderno para isso hoje em dia é empreendedorismo. Mas no fundo é isso, você vai ter que se virar e a coisa tem que render para você. Poucas pessoas vão ter um emprego, que vão fazer uma carreira profissional dentro de uma empresa. Isso é muito raro para o acupunturista. Então é importante você entender esse universo de empreender. Tá? E como tem um jeito de começar e tem um jeito de progredir. Qual que é a nossa meta? A nossa meta é chegar a 10K mês com acupuntura. Então preste atenção, porque não basta ser bom acupunturista. Tá? E tem um caminho, e é disso que a gente vai falar. Gente, olha aqui, ó. Você já se tocou? Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Tá. Você já se tocou que esse valor aqui, ó. Você tem que ver? Tá para ver aqui. Pensa em 1.000, tá? Que 10K por mês é uma remuneração que muita profissão não dá. Mas isso é possível com a acupuntura? Eu sofro tanto? É isso que você vai ver. E mais, isso é possível com 5 atendimentos dia. 5 dias por semana. Eita, ficou muito alto. Vamos lá, vamos ajustar aqui. Agora sim. Então, isso é possível com essa característica que eu estou falando aqui. Bom, se já 10K para mim parece impossível, trabalhar 5 dias por semana, fazendo 5 atendimentos, eu vou te falar mais.
se você atende cada paciente em 1 hora, isso significa 5 horas por dia de trabalho. E é simples, a matemática é essa. Mas você olhando fala, pô, que absurdo. É simples, isso significa que não é uma coisa assim que você pega e pluf, se constrói. Tem um caminho para você construir isso, mas você vai ver que por esses números é plenamente factível. Desde que você faça a coisa certa na hora certa. Para você entender melhor, eu vou pegar um valor de consulta que não é alto, que ele tem sido cobrado, né, por essas clínicas populares de saúde que a gente acha hoje. Você vai ver muita gente cobrando. Vamos ver se aparece aqui, tá? R$100. R$100 por consulta é um valor que tem sido comum as pessoas cobrarem. Essas clínicas de saúde populares que a gente tem achado que procuram atender aquelas pessoas que não têm plano de saúde, tá? E o cara tem pressa, às vezes está longe do SUS, estão acabando com o SUS, né? Então as pessoas vão lá e fazem um atendimento muitas vezes nessa faixa de valor, um pouco mais, um pouco menos, depende da clínica, depende do serviço. Então você considera isso aqui. E é disso que a gente começa a falar agora a partir de números. 10K, 10 mil por mês. Se eu cobro R$100 por atendimento, 5 atendimentos no dia é R$500 por dia. Se eu trabalho 5 dias da semana, é R$2.500 por semana. Os meses costumam ter 4 semanas. Dá 10K. Certo? Eu atendendo por R$100, 5 pacientes por dia, 5 dias da semana, eu chego a 10K. Será que é absurdo? E aqui tem outro detalhe. Trabalhando 5 horas por dia, 5 pacientes, 5 horas por dia. É impossível. Hoje você aluga espaços que te alugam por hora. E o que você tem que fazer? Atender a pessoa em 1 hora. Se você mantém esse ritmo em outros lugares, porque é possível sim, você vai consegue fazer em 5 horas 5 atendimentos. Se cobrar R$100, que é um preço comum hoje em dia, fazendo 5 atendimentos por dia por semana, dá 10K. Chegou nisso, gente. Tá? Então, eu não estou falando nada espetaculoso. A única coisa que você deve estar preocupado é falar, poxa, como é que eu vou arrumar 5 pacientes por dia? Se eu não consigo nem arrumar um paciente, como é que eu vou arrumar 5 pacientes por dia? Gente, é que nem querer andar de bicicleta sem rodinha, sem nunca ter andado nem de bicicleta com rodinha. Chegar a 25 pacientes, chegar a atender 5 pacientes por dia, 5 dias da semana, é a mesma coisa. Então, você tem que ter um preparo. Na bicicleta, o que é? Começa com uma rodinha, depois cai uma, depois tira as duas. Aí você vai. Aqui não é questão de tirar, é de aumentar. Então,
O que é importante? Eu vou te dar um passo a passo e que você tem que entender. Eu tenho uma etapa para cumprir, eu tenho um passo, o primeiro passo. E aí, eu concluindo esse passo, eu tenho que estar focado no próximo passo. Eu comecei a andar com um triciclo, aí peguei uma bicicleta com rodinha atrás para chegar. Quem sabe andar com uma bicicleta de uma roda só, aí o céu é o limite. O que é importante é você ter o seu objetivo traçado, tá? Eu sei que eu quero chegar a 10K. E agora, com esse objetivo, quais são os passos, as etapas, degrau por degrau? Então, gente, vamos lá. O primeiro rumo para você chegar nos 10K é ter um paciente pagando. E você, deixa eu ver aqui. Se você tiver um paciente pagando R$100, a hora que você tiver 25, você vai ter 10K por mês. Mas a gente vai te mostrar isso agora. Para você 10K, você precisa de 100 atendimentos de R$100. Tá? Se você acha, antes que você comece a contestar, se você acha que na sua cidade ou região R$100 é um valor impossível para o público que você escolheu, para o público que você dispõe, então mais para frente a gente vai comentar isso. Mas agora fique atento ao passo a passo, tá? A gente vai usar a ideia de R$100 porque é um número redondo, fica mais fácil de vocês entenderem. Então, primeiro você precisa de 100 atendimentos para chegar a 10K por mês, se você atende por R$100 a consulta, tá? Só que eu falei uma palavra que é importante que você tenha anotado. Eu falei 100 atendimentos para chegar a 10 mil por mês. E eu não falei em 100 pacientes. Olha só como começa a mudar a perspectiva. Você já notou que em acupuntura os pacientes costumam vir uma vez por semana, geralmente por 1 ou 2 meses? Portanto, 100 pacientes não significa, portanto, 100 atendimentos não significa 100 pacientes. Então, o primeiro passo que você tem que se preocupar, você não tem paciente, está na lona, está no zero. Não comecei a atender ou porque você está se formando ainda, ou porque você parou, não estava dando certo e agora você resolveu investir, quer chegar lá. Então você vai atrás de um paciente, um pelo menos. Se você fizer um bom trabalho, esse paciente vai ser alguém que de alguma forma trará outros pacientes para você. O que é importante, esse primeiro paciente que você vai atrás, ele não precisa te pagar. Mas como é que eu vou chegar aos 10K? Você começa pelo triciclo, bicicleta de rodinha, depois vai tirar uma rodinha, tá? Então, por que você precisa ter um paciente? Primeiro, para você ter resultado. Um paciente, mesmo que não te pague, quando você acerta a mão com ele e você tem um bom resultado, esse paciente espalha ou ele vamos mudar o jeito de falar. Se você acerta com o paciente, mesmo que ele não pague para você, esse paciente passa a testar a qualidade do seu trabalho. Não é testar de atestar, de dar um atestado, de confirmar
a qualidade do seu trabalho. E esse paciente vai ser chave para você dar um outro passo. O outro passo é ter um paciente pagante. Mas as pessoas vão te procurar e quem vai pagar para você não é porque você faz acupuntura. Se você ainda está nessa ilusão, então aqui é a chance de eu trazer você para a realidade e realmente abrir a possibilidade de você realmente ganhar dinheiro com a acupuntura. Ter espaço como acupunturista no mercado de autônomos, no mercado do empreendedorismo. Tá? As pessoas te pagam não porque você põe agulha, prego no chão também fura e é de graça. As pessoas te pagam pelo resultado que você tem. Aquele paciente de graça, que você estava atendendo de graça, entrega um resultado para ele. Entrega um resultado que chama atenção e que ele se entusiasme, porque existe uma coisa no ser humano chamada gratidão. E se você chegar nisso, você vai poder falar para ele: eu estou precisando de pessoas que paguem pelo meu serviço, para eu poder continuar investindo e continuar trabalhando na área. Você me ajuda? Essa pessoa pode ser um parceiro para você na sua busca de pacientes pagantes. Então é importante que você realmente tenha um bom trabalho e que seu resultado chame atenção, tá? Se você ainda não consegue nada que chama atenção no seu jeito de fazer acupuntura, é importante buscar onde aprender algo de extraordinário, algo que tenha resultados importantes. Tá? Por quê? Por exemplo, essa é a matéria-prima da acupuntura. Você estava achando que era agulha. Se você vai fazer uma macarronada sem pasta, você não faz macarrão. Tá? Então, sem resultado, você não faz acupuntura. Você não vive de acupuntura. As pessoas não vêm para levar agulhada. Se você, então, não tem um bom resultado, busque. Se você não sabe onde buscar, fale comigo, procure. Eu tenho cursos excelentes para te ajudar nisso. Mas o que é importante é que você tendo um resultado com esse paciente, você vai conseguir caminhar para um paciente pagante. E aí, esse é o segundo degrau. Você já passou para a segunda etapa. Agora observe que um paciente pagando R$100 para você, no mês ele vai fazer 4 consultas ou 4 atendimentos, que vai significar R$400 no mês. Tá vendo? Você vai sair do 0 para 400 por mês. Por isso que é importante você saber buscar a coisa certa. Se você está buscando técnica, se você está buscando procedimento, essa conta não vai dar certo para você. Tem que ter um resultado. O próximo passo, você já está conseguindo R$400 por mês. E você tem um paciente pagando. O próximo passo é dobrar isso. Como dobrar? Arrumar mais um paciente. Gente, você olha e fala, mas só um? Aqui em porcentagem é o dobro. É o dobro. Essa noção você tem que ter, porque você vai ver que você cresce não por somatória. A gente chega lá. E se você conseguir o segundo paciente, você tem que ter bons resultados com ele.
Porque aí você vai ter 8 atendimentos no mês. Estou falando de números, agora eu vou retomar uma coisa que nós falamos, que é importante você ficar atenta. Uma pessoa que você consegue um bom resultado, ela necessariamente não vai te indicar só para uma outra pessoa, ela pode te indicar para mais pessoas. A gente está falando de dobrar. Mas vamos voltar, esquece um pouco ainda dessa explosão de indicação. Eu estou falando de um paciente que fazia 4 sessões por semana, quer dizer, por mês, e você somando mais um paciente. Só que você atendia um de graça, um gratuito. Ó. Esse paciente gratuito pode ter te ajudado a chegar nesse e vai ajudar a chegar mais. Então, na verdade, para chegar aqui, você tem 2 pacientes te ajudando. O que você precisa é de bons resultados clínicos. Então, 2 pacientes significa 8 atendimentos por mês. E você chegou a R$800 em atendimentos. Tá bom para quem não tinha nada? Não, tá bom, mas não é de jogar fora. Ó, nós estamos falando de 4 horas de atendimento por semana, por mês. Você trabalhar 4 horas no mês, você está tirando R$400. Aqui, você trabalha 8 horas no mês, você está tirando R$800. 1 hora por semana, 2 horas por semana. Estou falando mentira? Estou falando algo exagerado? É importante você saber, tá? Mas para chegar a 10K, quanto que eu vou precisar? Mas por aqui você já começou a perceber uma coisa. Se um paciente ele me gera 4 atendimentos, 2 pacientes me geram 8 atendimentos, está percebendo que tem uma coisa aí. Falou, poxa, então para fazer 100 atendimentos por mês para faturar 10K, eu não preciso ter 100 pacientes. Sim, não precisa. Qual é a conta? 25 pacientes. 25 pacientes vindo uma vez por semana te gera 10 mil por mês, cada um pagando R$100. Você percebe que aí já não fica uma coisa absurda? Você deve estar encafifado com como ter os 25 pacientes por mês. E é isso que eu estou te ensinando a construir. Tá? E mais do que te ensinando a construir, eu te falei qual que é a substância certa. Se você vende acupuntura, aurículo, dançou. Se você vende ventosa, se você vende... Porque o acupunturista ingênuo e recém-formado, ele acha que fazer acupuntura, fazer ventosa, é ter resultado. Na prática ele vai ver que não. Na prática ele vai ficar preocupado. Puxa, não estou conseguindo acertar com esse paciente. Esse paciente não espera eu ter resultado. Cuidado, se você pensa assim, esse paciente não espera eu ter resultado, está na hora de você procurar quem te ensina alguma coisa que funciona. Porque não é normal isso. O erro é seu, não é o paciente que é impaciente. Bom, gente, nós falamos aqui, ó, mais um, né? Então vai dar 2 pacientes.
Aqui você dobrou. Será que eu não consigo dobrar aqui também? Será que é tão impossível? Falar com esses dois pacientes me indica um. Eu já tenho dois. Vai ver mais dois. Lembra que eu tenho esse outro aqui também. Se eu tiver estabelecido uma relação de gratidão, porque eu consegui um resultado, essa pessoa vai estar pronta a te ajudar. Ó, 3 pessoas para arrumar mais 2 pacientes. Aí você fica com 4 pacientes. 4 pacientes. Percebe? R$100. Deixa eu ver, essa conta eu me atrapalho. 4 pacientes. Olha lá. 4 pacientes. Eu vou ter 4 vezes 4. Olha, eu vou ter aqui R$1.600 mês. Com 4 pacientes, tá? Eu vou ter 16 atendimentos no mês. Eu estava com 0. Com esse mecanismo aqui, ó, de gerar um bom trabalho e pedir ajuda para conseguir pacientes, você vai conseguir isso. Se você tiver uma presença digital correta no Instagram e no Facebook, não ficar mostrando as coisas de festa, de viagem, de família, focar naquilo que você quer mostrar para as pessoas o que você faz, isso começa a te ajudar. E são números plausíveis. Eu falei de um valor que é plausível, que você encontra várias pessoas no mercado que está trabalhando nessa base. Você vai ter as clínicas populares trabalhando em torno desse valor. E aqui, veja que não é muita gente para chegar até os 4 pacientes. O que você precisa é vender a coisa certa. É acertar. Por isso que eu te falei. Se você não tem nada especial no teu trabalho, ainda está insegura, ainda não acha que está legal o resultado, me procura. Agora, você está acertando, está chamando a atenção, você tem caminho. 4 pacientes. Lembra que cada paciente, quando você acerta a mão, ele tende a trazer mais de um paciente para você. Ele pode trazer um, mas pode trazer mais de um. Aqui você já tem 4, gente. A sua campanha e o seu esforço, essas pessoas tendem a trazer paciente para você, independente de você pedir ou não. Não é todo mundo que vai trazer. Algumas simplesmente vão falar, puxa, você não pode olhar a minha amiga, a minha esposa, o meu marido, a minha mãe, meu filho. Esse movimento começa a acontecer. Gente, quanto melhor for o resultado que você consegue, mais pessoas o paciente tende a indicar você. Por isso que eu estou falando, você tem que usar o elemento certo nessa receita, que não é a sua técnica, não é a sua linha de acupuntura, não é o fato de você fazer bambu terapia, floral, benzeção, sabe? Não é essas coisas. Não, eu trabalho com ventosa, eletroacupuntura, mas e o resultado? Muita gente se esforça muito porque o resultado é fraco. Então,
Com isso aqui você chegou a 4 pacientes e você chegou a 1.600 por mês. Se você tem domínio técnico e para fazer isso em 1 hora, gente, são 4 horas por semana atendendo. 4 horas. Isso você faz numa manhã. Uma manhã você resolve o teu problema. Isso significa que se você fizer esse processo chegar a 8 pacientes, 8 pacientes pode ser dividido em 4 pacientes de manhã e 4 à tarde ou noite, você escolhe. Veja o tanto de hora que você vai trabalhar para chegar a esse valor, 2.400 por mês. Então, gente, você trabalhando 8 horas por semana, você estará faturando 2.400 por mês. O que você precisa é chegar nos 8 pacientes. Daqui para pular para cá é difícil, mas aqui começa a facilitar. É mais gente atestando a qualidade do seu trabalho e indicando você, o mesmo que ele não indique. Se alguém perguntar, você faz? Não, eu faço. Você conhece fulano e tal? Quem mora em cidade pequena tem essa possibilidade. Então veja que esses são números para você perseguir por etapa, porque você não vai começar atendendo, já conseguiu 25 pacientes, já no começo, saí da escola, ou resolvi voltar para a acupuntura, eu vou pegar 25 pacientes de uma vez. Não dá. Agora, isso aqui é plenamente plausível. Aqui começa a dar um pouco mais de trabalho, mas não é impossível, porque você não está caminhando sozinho. A gratidão que você desperta nas pessoas ajuda essas pessoas a te ajudarem. Então, são metas que você pode correr atrás. Um paciente, depois um paciente pagante. Desse paciente pagante com um que não paga, você pode chegar a 2 pacientes. Desses 2 pacientes, não é complicado você arrumar 4 pacientes. Até porque aqui são 3 pacientes para te ajudar. Você vai ter que arrumar mais 2. Desses 4, a mesma estratégia pode te levar a 8, só que aí 4 pacientes passando na sua mão, começa a criar falatório. Olha, fulano de tal me ajudou, fulano de tal. E isso precisa chegar nas suas redes sociais, você usando direito, usando elas corretamente, você consegue dar um estofo, dar mais consistência para chegar nesses 8. Então, a tua jogada é essa. Vai caminhando de 8 para 16. E o que eu queria falar para você, mais um detalhe. Eu falei de 25 pacientes. Acontece que alguns pacientes vão precisar de vir 2 ou 3 vezes por semana, pelo menos por um período. Então, talvez você não precise de 25 pacientes, seja um número menor, porque você precisa de 25 atendimentos na semana. E aqui é a fase que você já está andando sem rodinha na bicicleta. Então você já sabe andar de bicicleta. É questão de fôlego e de força no pé. Lembrando que cada paciente será um agente divulgador seu.
Você não precisa pedir, isso acontece. Agora, vamos voltar àquele assunto. Vamos supor que esse público que você almeja, ou que você tem acessível aí na sua região, ache R$100 alto. Fala assim, não, esse pessoal não vem por R$100, eles não pagam. Se é um público que você escolheu, que você almeja, a minha sugestão é que você escolha outro público. Tá? Porque você está começando, está construindo o seu nome. Se começou mais baixo, vai dar trabalho para mudar de patamar. Por quê? Com menos de R$100, você não chega a 10k por mês. Ou você vai morrer de trabalhar. E aí você não vai aguentar a puxada. Se por acaso não é que aqui o pessoal, onde eu estou, eu não tenho condição de sair, então eu vou te mostrar uma outra conta que pode ser interessante no teu caso. Você não pensa agora nos 10k, mas eu vou te falar, 5 atendimentos por dia por R$50 em 5 dias da semana vai dar 5.000 por mês. E como é que eu chego nisso? Tá aqui, ó. Pega um sem pagar, ajuda, mas batalha o outro pagando, conquistou, batalha o segundo pagando, conquistou, tenta dobrar, conquistou, tenta dobrar, metas. Mesma coisa, para chegar a quanto? A 5.000 por mês. 5.000 por mês, trabalhando 5 horas por dia. Só 5 dias na semana, dá para descansar de sábado e domingo. E mais, eu vou te dar mais um número. Se você fizer 4 atendimentos dia, também 5 dias na semana, por R$50, você vai faturar 4k por mês, 4.000 por mês. Pode ser um valor interessante. O que é 4 atendimentos por dia? 4 horas de trabalho. 4 horas de trabalho são 5 dias, você pode reduzir isso a 2,5 dias de trabalho por semana. 4 de manhã, 4 à tarde ou 4 à noite. Aliás, se você pegar um dia, 4 à tarde, 4 de manhã, 4 à tarde, 4 à noite, no dia seguinte você só trabalha atende 4 de manhã e 4 à tarde. Não são números absurdos. Você está trabalhando com 1 hora de atendimento. Está dando não estou nem achando mais aqui. Tá? 1 hora de atendimento por paciente, cobrando esses valores. E depois, se você quiser chegar nos 10k, aí vai ter que mudar, aí é um outro trabalho, mas a conversa não é essa hoje. Tá? O que é importante é você ter noção desses números e de como você lida com esses números, porque pensar em 10k, 25 atendimentos por semana, começa a ficar tudo muito absurdo, como se fosse assim. Se você pegar um pé de paineira e olhar a semente da paineira, você vai achar um absurdo que aquele negocinho desse tamanho vira uma árvore. Paineira é uma árvore grande, enorme, tamanho de prédios, tem um tronco largo, cheio de espinho, muito alta, e vem de uma sementinha assim. Por quê? Ela não queima as etapas dela. O que você vai ter que avaliar, então, é esses valores em relação ao custo que você tem. E o que é custo? O espaço que você atende. Você paga por hora, paga por mês, você tem um aluguel. Às vezes, tem que considerar o transporte até lá. Você vai precisar comer na rua, ou não.
Tudo isso entra nos teus cálculos. Tem o cálculo de material que você vai gastar. Aí, que é importante, quando você começa a ter um volume, por exemplo, 8 pacientes que você vai reunir aí numa manhã ou numa tarde, você consegue negociar com alguns lugares já, não um aluguel por hora, um aluguel por período. E isso costuma facilitar e ficar mais barato para você. Então isso começa a compor a tua contabilidade para avaliar se o que você está fazendo por esse valor está dando, está te pagando ou não. E se não estiver pagando, se não estiver bom, se não estiver dando lucro, o que você tem que mudar? Às vezes vou procurar um lugar mais barato, às vezes não, vou ter que mudar de público, porque esse público eu estou lascado. O pessoal só paga isso e eu tenho que trabalhar aqui nessas condições, impossível. Mas você já sabe o que você tem que mudar. Você começa a se replanejar e se organizar com os pés no chão. Agora, se você cobra 100 ou cobra 200 reais, é a mesma coisa. Você vai pegar os custos e você vai subtrair do faturamento que você está tendo. Porque não é porque eu pago 200 reais significa que eu estou ganhando. E o preço do local que você está usando para conseguir isso? O gasto de locomoção. Porque tem gente que fala assim, eu vou atender na casa dos outros que aí eu não tenho custo. Você não tem um custo de aluguel, mas tem um custo de transporte. E aquela coisa, às vezes você vai ter que comer na rua. E tem mais um detalhe, se você vai de residência em residência, o tempo que você vai levar de um lugar para o outro vai te impedir, talvez, de ter essas metas de número de atendimentos. Então, talvez você consiga compensar isso aumentando o preço. E é justificado. Olha, eu cobro mais porque eu vou ter que me locomover, eu tenho que fazer isso, eu vou gastar com isso. E é justificável. E tem gente que vai pagar por isso, sim. Bom, gente, o que é indicado então para vocês é pensarem nesses valores e pensar nessas etapas de crescimento. Não importa o valor que você vai trabalhar, se é 100, 200 ou é 50. O caminho é esse. Hoje a conversa então é para chamar a atenção para vocês que realmente é possível de ver de acupuntura, mas você tem que vender a coisa certa. Vender o seguinte, é entregar. O que você vai entregar é a melhora, mas não é qualquer melhora, tá? E com isso é possível e plausível fazer uns 10k de acupuntura por mês. É possível sim. E veja que nós usamos um valor que está sendo comum. Lembrando que tem muita gente hoje cobrando R$150. Então, o que é importante de toda essa conversa, assim, R$100 ou R$150 é um valor importante. Mais importante é você não se apegar ao valor cobrado. Ele é importante, sim, a partir dele você tem um planejamento, mas sem essa visão de etapas e do que você instrumentaliza para ir conseguindo ampliar as pequenas metas, ou algumas pessoas falam, as pequenas vitórias dentro da sua jornada vão te levar a chegar a 10k. E isso é muito importante. Esse é um grande aprendizado que eu tenho para deixar para vocês hoje. Dentro disso que a gente falou, eu quero voltar a chamar a atenção para um item que ele foi o mais importante. Aquele primeiro paciente que você começou a atender sem cobrar. Ele é o primeiro tijolo da sua fundação, ou ele é o primeiro tijolo da fundação da sua credibilidade.
Então lembre-se, você tem que ir degrau por degrau, construindo tijolinho por tijolinho. A partir disso você vai tendo como referência um valor de consulta, você vai se planejar pelo número de atendimentos, considerando o tempo de atendimento. Você precisa ter controle disso. Não, eu fico quanto for preciso. Quanto for preciso, é melhor você voltar a estudar. É o que eu falei, me procura, vamos falar de curso. Tá? Porque essa coisa de soltar, Deus dará. O horário quebra todo o teu planejamento e toda a possibilidade de realmente você viver de acupuntura com decência, ser remunerado adequadamente. Você tendo esse controle do tempo, sabendo trabalhar em 1 hora, decidir um público correto para que te remunere desse jeito, com essa escalada, esse é um caminho plausível, plenamente factível de você ser remunerado adequadamente como acupunturista. É sobre essas coisas que nós vamos continuar falando aqui. E me acompanhe, aguardo você.